A gente tem um posicionamento como igreja, de viver os 5 ministérios. E nós entendemos que os 5 ministérios, eles são o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelista e o mestre. E isso é em favor da igreja, em favor da noiva. E quando o Diego estava falando ali, o Senhor estava me falando, olha, a gente muitas das vezes gostou muito do pastoral porque tinha um status. A gente viveu muito evangelismo porque a gente saía nas praças, né, fazia cultos, famosos cultos ao ar livre, distribuía folheto e falava assim, aceita um folhetinho da palavra de Deus, tinha até o discurso pronto, né? Nós muitas das vezes participamos de escola bíblica dominical. Quem não participou da escola bíblica dominical, né? Que era ensinado pelos mestres, pelos professores, né? E o apostólico e o profético foi deixado de lado da nossa nação. E quando a gente entende o apostólico, nós vemos que o Senhor iniciou a sua igreja, e a história que conta o progresso da igreja é Atos do quê? E nós vemos que o Senhor, desde o começo, Ele falava através dos profetas. E foi calada essa voz. E quando o Diego estava falando, o Senhor falou assim, é a minha voz profética. Levantando a minha noiva, levantando a minha igreja, para despertar para aquilo que eu quero. Porque não adianta nós nos reunirmos todos os domingos, para termos um momento de mirra, um momento de cheiro. Eu senti a presença, foi gostosa, senti. Mas não vivi a presença depois que eu saí. É o momento de nós acordarmos como igreja e não somente experimentar um momento de domingo de manhã, à noite, seja qual for o momento de culto que nós tivermos. É um tempo de nós acordarmos e irmos ao encontro do noivo como se fosse a última oportunidade que eu tivesse. E foi a última oportunidade dessa noiva. Nós não temos que esperar a manifestação de algo, um terremoto, uma avalanche, porque muitas vezes nós estamos esperando Deus no movimento, e Deus vem através de uma brisa suave, como falou com Elias. E quando nós meditamos na palavra, nós entendemos que nós temos que levantar o profético no nosso meio, a voz profética. Não é eis que te digo, eis que te digo já teve muito, eis que te digo de mim mesmo. Os homens usando o Espírito para falar o que queriam, não. É o momento de nós levantarmos e darmos destino através da palavra profética. E eu quero compartilhar um texto com vocês que tirou o meu sono, que está em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 13, verso 12, vamos ler a partir do 12. Você viu que tem mencionado sem a palavra aí, junto aí, que vocês lerem junto, acompanhar. 6,12 diz assim: então avisaram Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando da janela e vendo o rei Davi, que ia bailando ou dançando e saltando na presença do Senhor, o desprezou em seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi um holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor.
E acabando Davi de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou em nome do Senhor dos Exércitos o povo, e repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem vergonha, se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do seu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei, me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Nós vamos esse texto. Eu estava meditando nele ali na conferência ali que nós tivemos, na convenção que nós tivemos ali em Santa Catarina. E quando eu estava lá, o Senhor falou muito forte no meu coração. Ontem, antes de dormir, eu estava meditando nesse texto que ficou martelando no meu coração. E nós vemos um fato bastante conhecido e bastante discorrido, falando a respeito da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca do Testemunho, depende da versão. Nós vamos entender ao longo do Antigo Testamento que essa arca representava a presença de Deus no meio do povo. E teve um tempo em que essa arca foi tirada de Israel. Nós sabemos que Ofni e Finéias utilizavam essa arca como se fosse um amuleto, como se fosse algo que eu levo, eu vou ter a possibilidade de receber uma vitória do Senhor. Porque quando a gente não entende as coisas do Senhor, os preceitos do Senhor, nós confundimos aquilo que representa a presença com a presença. E muitas das vezes nós estamos querendo levar aquilo que representa a presença, mas não temos a presença junto. Ofni e Finéias estavam no meio de uma batalha e falou assim: eu vou levar a Arca da Aliança porque com certeza o Senhor nos dará a vitória. Levou essa arca e os filisteus, além de vencerem a batalha, levaram a Arca da Aliança. Nós sabemos da história, eu não vou me ater muito nesse detalhe. Nós sabemos que a esposa dos filhos de Eli estava para dar à luz, quando soube da notícia, e colocou o nome da criança de Icabó, ou Icabode, que significa foi-se a glória, foi-se a presença. E depois de um tempo, a Arca da Aliança foi trazida de volta para Israel com ofertas dos filisteus, porque eles passaram um aperto muito grande lá. E foi trazida e ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E Davi, ele falou: não, eu vou levar a Arca da Aliança. Ele fez uma tenda fora do tabernáculo, fora do lugar que era para colocar. Trouxe uma tenda e falou assim: eu vou colocar essa arca nessa tenda, vou trazer. Só que quando Davi vai fazer esse projeto, quando Davi vai intentar isso, ele quer fazer como os outros povos faziam. Porque ele fez um carro novo de boi. E o costume, aquilo que Deus tinha determinado, não o costume, mas as diretrizes para se carregar a Arca da Aliança, era sobre os ombros dos filhos de Levi. E não sobre um carro de boi. E ainda para impressionar, fez um carro de boi, e era novo o carro. Era 0 km, não tinha nenhuma quilometragem rodada ainda. Fez um carro zerinho para carregar a presença. Como quem diz: olha, eu estou valorizando a presença. Eu estou fazendo aqui algo muito bom. Porque é um carro novinho, ó. Passei lá na Fiat, comprei um 0 para levar a presença. Muitas vezes nós estamos querendo impressionar Deus com coisas. Nós queremos impressionar Deus com algumas atitudes que aparentemente vão impressionar Deus, que vão fazer com que Deus goste mais de mim. E nada que eu faça de errado ou de certo vai mudar o sentimento que Deus sente por mim. Nada que eu faça vai impressionar Deus, porque Deus não se impressiona. Nós nos impressionamos. E Davi vai, o carro novinho, bonitinho, deu uma lustradinha lá com lustramóveis da época.
Brincadeiras à parte, ele quis fazer algo de acordo com o que ele queria. Mas a arca, a presença, era para ser carregada sobre os ombros. Não era para ser carregado sobre um carro de boi, sobre uma Ferrari, sobre uma Lamborghini. A presença era para carregada sobre os ombros. E toda vez que nós vamos ver o Espírito Santo, ele estava sobre. E o Espírito de Deus está sobre mim e me enviou. O texto de Isaías que Jesus lê no templo e fala, hoje se cumpre esse texto. Sempre estava sobre. Porque a presença não tem que ser carregada longe, tem que ser sobre mim. Ela é maior do que eu, ela é melhor do que eu. E tinha uma ordenança que tinha que ser os filhos de Levi, porque eles já eram separados para esse ofício, eles já eram direcionados para esse ofício. E na trajetória ali o boi tropeça e a arca cai. Quando a arca cai, Uzá toca na arca no afã de salvá-la e levanta e suscita a ira de Deus contra a vida dele. Ou seja, ele fez algo bom? Fez. Olha, eu vou, para que não caia no chão, eu vou pegar. Mas eu não entendia o princípio. 20 anos junto com a arca dentro da casa, que ele era filho de Abinadab. 20 anos junto com a arca não fez entender e valorizar a presença na intimidade. 20 anos convivendo com a presença, não aprendeu na intimidade da sua casa a valorizar e a entender a importância, a entender os preceitos que envolvia aquilo que ele estava carregando ali, aquilo que eles estavam carregando. E no afã, eu vou pegar e tocou. E instantaneamente morreu. Porque quando nós não sabemos valorizar a presença na intimidade, quando nós chegamos no público, nós somos envergonhados. Porque não adianta nós fazermos uma coisa em casa e outra na presença de todos os nossos amigos da igreja, todos os nossos irmãos da igreja. Aquilo que nós fazemos na intimidade, ele tem que ser refletido no coletivo. Aquilo que nós fazemos na intimidade tem que ressaltar que Deus é na minha casa, tanto quanto eu aqui, porque não adianta eu ser uma pessoa na casa, uma pessoa na faculdade, uma pessoa no trabalho e uma pessoa dentro do templo. E morreu, Uzá morreu. Aí o que acontece? Obed-edom leva a presença para sua casa. E Obed-edom fica com a presença na casa dele durante 3 meses. 3 meses passou na casa de Obed-edom. O interessante é que quando a arca sai da casa de Obed-edom, e você vai entendendo o texto, vai se relacionando com o texto, você vê que Obed-edom abre mão da sua casa para ser porteiro da onde a arca estava. Quando eu estava vendo isso, eu fiquei de boca aberta, porque eu falei assim, mas gente, porque a presença para ele era mais importante do que a casa. Eu vou ficar lá na portaria na porta da onde a arca está, porque eu não consigo mais viver sem a presença. Enquanto aqueles que viveram anos com a presença dentro de casa, quando foram para fora, tocaram de forma errada, morreram na presença da presença. E agora aquele que ficou 3 meses só com a presença dentro de casa, e a palavra diz que abençoou e prosperou tudo, mas a prosperidade e a bênção não era nada em vista de que ele sentia quando estava na presença. Então ele fala, onde a presença estiver eu vou estar. Porque o que importa para mim não é aonde eu vou deitar, aonde eu vou dormir, não importa o que eu vou comer, o que importa é se eu vou estar constantemente na presença. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que vai acontecer amanhã no trabalho e não desfrutamos da presença do Senhor na comunidade de pessoas que nós estamos aqui, porque nós podemos sentir a presença do Senhor em qualquer lugar. Mas nós temos que entender que a presença no coletivo também é importante, esse momento de comunhão, de culto que nós temos. E quando nós priorizamos isso, nada mais é mais importante do que isso. Não devemos preocupar que tem matéria atrasada na faculdade. É um momento, quando nós estamos na presença, é um momento de nós nos ligarmos do mundo. Porque nós fazemos todas essas coisas que nós fazemos no mundo por uma consequência do pecado. Mas por causa da morte de Cristo, da ressurreição, como foi louvado, quando foi ministrado no louvor, nós atingimos acesso ao lugar da presença que era limitado ao sumo sacerdote.
Então, por causa do pecado, eu me afastei da presença e eu tenho a consequência de trabalhar, fazer várias coisas que nós fazemos no mundo. Mas o objetivo foi sempre estar na presença. Deus ia na viração do dia falar com Adão. Adão tinha a presença do Pai todos os dias na viração do dia. E quando Davi, ele vai até a casa de Obed-edom, ele já traz no formato certo. Os levitas levavam a arca da aliança. E a cada 6 passos, 6 representa o número do homem. A gente vai entender que o 6 é o número do homem. Então a cada 6 passos que o homem dava, sacrificava ao Senhor, dizendo que os passos do homem só podem ser confirmados por Deus e não pelo próprio homem. As direções que eu tenho que tomar tem que ser confirmadas pelo Senhor e não pelo homem. Então dava 6 passos e esperava, sacrificava ao Senhor e esperava o direcionamento dele. E nós muitas vezes estamos fazendo tudo do nosso jeito, andando da nossa forma. Não entendemos que o Senhor, ele tem que ser o centro, que o Senhor, ele tem que ser o Senhor da nossa vida. E nós estamos fazendo do nosso jeito. Eu vou trazer um carro novinho porque esse aqui vai impressionar Deus. Eu vou fazer do meu jeito porque já deu certo no passado. Nós temos que fazer o certo do jeito certo e não o certo do jeito errado. Porque o certo do jeito errado é errado. É que nem quando você vai fazer matemática. Mais com mais dá certo. Mais com mais dá mais. Dá certo. Menos com mais dá o quê? Ou seja, deu errado, deu ruim. Ou seja, se eu faço o certo, mais com menos, vai dar menos. Eu tenho que entender que se eu tenho um manual que vai me norteando, eu tenho que seguir esse manual. Se eu tenho uma direção do Senhor, eu tenho que seguir essa direção e não seguir por mim mesmo. E quando Davi pega essa arca e traz para Israel, traz para a cidade de Davi, Davi não está nem aí com a roupa de rei. Davi estava com uma estola sacerdotal, uma veste sacerdotal de linho. E Davi estava no meio do povo. Davi não estava lá na tribuna. A presença está passando ali. Eu estou nem aí com a minha posição. Eu não estou nem aí. Mas você é rei. Mas você... Olha, a homilética tem que ser perfeita. Eu estou nem aí para isso. Eu não estou falando que a gente tem que ser sem noção também, né? Mas vamos equilibrar a balança. Davi estava lá dançando no meio do povo. Eu não sei como é que era, mas diz aqui que ele estava dançando. Aqui na tradução que eu estou lendo aqui, estava bailando. Estava lá e estava nem aí. A roupa não era de rei. A roupa era sacerdotal. Ele não estava nem aí com a posição. O que vão pensar de mim? Eu como rei dançando no meio do povo. Eu esqueci de trocar a roupa. Eu não estou com a roupa de crente hoje. Gente, Deus te vê pelado, nu. Deus não está preocupado com o que você está vestindo. Deus está preocupado com o nosso caráter. Se o nosso caráter é o caráter dele refletido em nós. Deus não está preocupado. Mas você... Porque não adianta eu estar com veste de santidade e dentro ser um sepulcro caiado. Tem uma música do Resgate que diz: de que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo? Que paz é essa que se arma para a guerra? Se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande e interminável guerra, que adianta eu estar bonitinho, tô todo perfeitinho, ereto, né? E dentro é podre, é fedido, é ruim. Deus não tem prazer em mim, que adianta? Eu tenho que partir do princípio que a minha fala tem que honrar o Senhor, as minhas vestes tem que honrar o Senhor, o meu caráter tem que honrar o Senhor. Então eu partindo desse pressuposto, eu não vou fazer algo que não honre o meu Senhor. Mas eu não tenho que uniformizar isso e transferir uma coisa que deu certo no passado e agora eu vou transferir agora aqui porque deu certo. Porque tudo que eu uniformizo é mais fácil de eu controlar. Tudo que eu coloco numa forma é mais fácil de eu deixar todo mundo do mesmo jeito. Mas eu não posso pegar um profeta e querer que ele seja apóstolo.
Eu não posso pegar um mestre e querer falar que ele seja pastor, porque ele foi chamado para ser mestre. Eu tenho que entender que cada um vai se mover de uma forma, e não adianta eu querer colocar todo mundo na forminha e falar assim: olha, vocês têm que andar assim. Não é, tem uns que andam assim, tem uns que andam assim, tem uns que andam assim, não tem importância. O problema é que a gente está olhando muito como os outros estão e não estão olhando como nós estamos. Davi não estava assim, inchando, porque o povo ia pensar que se eu estou com a presença aqui, eu estou doidão e tá aí, tá lá. Adora o Senhor. Aí tá lá importando com o que? Com a presença. Tem uns que são mais expansivos, vai se jogar no chão, vai pular. Tem uns que vai gritar. Tem uns que vai ficar assim, Senhor, eu te adoro. Aleluia. O que importa? O importante é o que está dentro, não o que está fora. O importante é o que o meu coração está sentindo e não o que minhas vestes estão demonstrando ser. A igreja tem que se preocupar, como foi dito pelo Diego, com o noivo. Não é com o que a mídia está dizendo, porque a mídia diz que cada dia os evangélicos aumentam mais. A mídia diz, mas que crescimento é esse? Que crescimento é esse que eu passo por cima das pessoas e não estendo a mão? Que crescimento é esse que é só dentro do púlpito, dentro da igreja, que é só em cima do púlpito? O crescimento ele tem que ser na horizontal e não na vertical. Porque você cresce assim, ó, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, depois não tem estrutura. É um triângulo de cabeça para baixo. Coloque em pé um triângulo de cabeça para baixo. Como é que ele fica em pé? Não fica. Ele cai para um lado ou para o outro. Quando nós crescemos na horizontal para crescer junto na vertical, em Cristo, nós crescemos do jeito certo. Porque não adianta uma igreja lotada de gente vazia. Não adianta uma igreja lotada para mostrar: eu reuni num domingo à tarde mais de 5.000 pessoas. Para quê? Para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. O negócio agora é nós nos reunirmos para manifestar Cristo, independente de quem está com o microfone na mão, independente da quantidade de pessoas. Porque Jesus era capaz de pregar para 5.000 pessoas, mas era capaz de chegar e mudar a trajetória que os judeus faziam para pregar para uma mulher. Capítulo 4, verso 4 de João, do Evangelho de João, diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe o que o judeu fazia? Os samaritanos, já volto para o texto, os samaritanos, eles eram impuros perante os judeus, porque Samaria, em 722 a.C., os assírios pegaram, dominaram a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, do Reino do Norte, saquearam e misturaram o povo, que era o costume assírio fazer isso. Eu misturo porque o povo perde a identidade. É a mesma coisa que eu pegar um brasileiro, um espanhol, um argentino, um uruguaio, um norte-americano junto, porque eles têm que conviver junto e eles acabam perdendo a identidade que se mistura. Então os judeus viam os samaritanos com olhar de desprezo, que não são judeus legítimos. Aí que Jesus fala: era necessário passar por Samaria. Passa por Samaria. E tem uma conversa que muda a história de Samaria. Uma conversa com uma mulher. E sabe o que ele fez? Ele mandou embora a multidão de discípulos que estavam do seu lado, que não entenderam nada do que ele ia fazer. Sabe o que ele fez? Vai comprar um pão ali na cidade ali, vai lá comprar pão. Aí os discípulos saem: vou comprar pão para Jesus. Deus está tirando eles de cena porque eles não entenderam a profundidade. Eles chegam depois e já está resolvido o negócio. Tem gente muito... Jesus mandou eu comprar pão. Meu filho, Deus está mandando você sair de cena que você não está no nível ainda do que ele vai fazer. Nós temos que entender quando Jesus está mandando a gente comprar pão e quando Deus está chamando para intimidade. Você está mandando comprar pão e está dizendo para você assim: ainda tem que subir o nível ainda para eu falar frente a frente com você. Eu não tenho como eu compartilhar coisa com você ainda. Vai comprar pão. E tem pessoas que ele chega e já fala assim: chama teu marido. Ah, não tenho marido. Disseste bem. Tivesse 5 que você tem, não é seu. Ah, eu vejo que é profeta, né? Ah, revelou aqui meu passado, Dalma, tá cheio de manchinha preta. Vejo que é profeta, homem de Deus. Mas o Senhor é maior. Aí começou a discutir teologia com Jesus. Olha, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Nós aprendemos que tem que adorar no Monte Gerezim. Vocês... Jesus vira para ela e fala assim: vocês não sabem nem o que é adorar. Nós sabemos. Mas vem a hora, já chegou, é agora, eu e você aqui. É que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e verdade. Ah, mas era uma mulher pecadora.
né? Tem várias linhas teológicas, diz que teve 5 maridos e o que tinha, que ela era uma mulher adulta, tem outros que tinha 5 casamentos e acabou, enfim. Não importa a linha teológica, importa que ela foi num horário diferente só para não encontrar com a multidão. Ela foi ao meio-dia. E geralmente você vai no poço 6 horas da manhã para pegar água para fazer as tarefas do dia. Tava só ela no poço. Jesus faz questão de, era necessário passar por Samaria, para mostrar que uma mulher samaritana arrependida traz toda uma geração junto com ela. Porque que ela fez? Ela foi lá, recebeu, é o Messias, chegou na cidade. Gente, vocês têm que ver, é o Messias que está ali, vem aqui ouvir. Se você não acredita em mim, vem ouvir ele. O que Jesus fez? Ficou 2 dias em Samaria. O que acontece? Nós temos que entender que Jesus, ele não está ligando para o nosso passado, porque ele levou sobre si tudo. O que está interessando é o que nós nos tornaremos nele. Nós temos que nos preocupar com o que nós nos tornamos a cada dia nele. Eu estou me tornando uma nova criatura, ou um novo modelo, um novo formato, uma nova estratégia que dá certo? Porque se eu sou nova criatura, é porque a criatura velha não prestava e teve que ser feita uma nova criatura. Porque Jeremias 18 diz que o vaso estava na mão do oleiro, se desfez, e aí o vaso o oleiro da mesma estrutura do barro que tinha na mão do oleiro fez um novo vaso, porque o outro se desfez, o outro não estava pronto para o uso, tem que fazer um novo. Ou seja, se eu sou nova criatura, eu estou permitindo que o oleiro ministre em mim para que eu seja aquilo que ele quer que eu seja, e não aquilo que eu fui até o momento que eu me encontrei com ele. Eu tenho que entender isso. E Davi não estava preocupado com essa aparência, com essas coisas. Ele chega e está lá no meio do povo. Aí a religião está lá em cima, lá no palácio lá. A palavra diz, diante disso, ela desprezou ele no seu coração. A noiva viu o esposo lá, a esposa viu o esposo lá dançando lá, desprezou no seu coração. Mas por que ela desprezou no seu coração? Por que ela estava acostumada? Com o pai. O pai estava morto. O pai já estava fora da direção de Deus. O que ele fazia? Ô Samuel, fica do meu lado aqui para o povo achar que eu estou com Deus. Fica aqui do meu ladinho aqui para o povo olhar de fora e ver. Olha, ele está do lado do sacerdote. Está do lado do filho de Ana lá, que revolucionou a gente aqui. Olha, esse homem é de Deus. Não adianta eu andar com os de Deus se eu não sou homem de Deus. Não adianta eu aparentar estar com pessoas só para mostrar, olha, eu estou acompanhado de fulano, beltrano, ciclano. Ele estava acompanhado de prostituta, de publicano. Mas ele não mudava quem ele era por causa das pessoas que estavam em volta. Ele já tinha tudo o que ele precisava dentro dele e ele manifestava para fora. Ele sentava com o publicano porque o publicano queria ouvir, o pecador queria ouvir, o fariseu queria mostrar que sabia mais do que ele. Sabe o que Deus quer? Uma geração que senta para ouvir ele e fala assim: Senhor, eu não sei de nada. Ah, mas eu sou formado em 50 faculdades de teologia. É maravilhoso, nós aprendemos. Fiz, estudei, é gostoso, é bom, mas nós temos que ter humildade de todo esse conhecimento. Nós sabemos que não é nada perante ele. Porque por mais que o estudo seja de Deus, nós nunca teremos a possibilidade de entender tudo sobre Deus. Então a cada dia que eu entro na presença dele é uma coisa nova que eu aprendo. Ah, eu já li esse texto 50 mil vezes. É uma coisa nova toda vez que você lê. Já disse, vou repetir, é o único livro que você lê na presença do autor. O autor está ali para tirar qualquer dúvida que você tiver na hora. É bom nós termos um dicionário de grego, de hebraico, eu aconselho, é bom para você ver o original. Mas quando você estiver querendo entender mais, chega nele e fala assim: Pai, abre isso aqui para mim. Eu quero mais. Eu não quero saber o sentido do grego só e do hebraico. Eu quero saber mais. Eu quero saber de Ti. E a religião está lá em cima. Poxa vida, lá, essa roupa velha aí, não colocou nem uma gravata para sair no meio do povo. Nem penteou o cabelo, ela tá com o cabelo todo bagunçado. Davi tá lá. Aí Davi abençoa todo o povo. Abençoa o povo. Dá pão, dá carne, uma porção para todo mundo. E da hora que ele não coloca só para os homens. Aqui no texto fala que ele deu a mesma porção para homens e mulheres. E uma porção boa. E todos foram para casa, abençoados. Davi chega em casa, agora eu vou abençoar minha casa. Já abençoei o povo, agora eu vou abençoar minha casa. Chega para abençoar a casa. Papelão, hein, Davi?
decepcionante. Você no meio do povo dançando, chamando de vadio ainda. Que ele comparou com um povo que fazia isso, para ela era vadio. Você estava na frente dos seus súditos. Você estava na frente daqueles que tem que te bater continência para você. Mas morre Davi e morre um dos súditos. Não fede do mesmo jeito? Da mesma matéria que Davi foi feito, qualquer um que estava no reino de Israel foi feito. Ele não era melhor. Ele tinha uma posição acima do povo, mas ele não era melhor do que o povo. Ele tinha algo de Deus dentro dele, mas esse algo de Deus não o fazia melhor. Fazia sim um propósito de Deus ser realizado. Porque nós temos que entender que aquilo que Deus colocou dentro de mim não me faz melhor que o meu próximo. Nós estamos em posições diferentes, mas nós não somos diferentes. A nossa posição não diz quem nós somos. O que diz quem nós somos é o que nós manifestamos de Deus em favor do outro, em favor da igreja de Cristo. Davi não estava preocupado, Davi estava querendo viver aquele momento. E aí Davi agora dá um chá de conhecimento para ela. Fala assim, já que é para você querer humilhar, então vamos pro fato aqui. Deus me escolheu antes de escolher seu pai. Deus me escolheu antes de escolher seu pai. Porque Davi era segundo o coração de Deus. E Saul era de acordo com o coração dos homens. Dai-nos o rei, para que guerreie as nossas guerras. Foi o pedido do povo. Por quê? O povo olhou. Filisteu tem rei. Amorreu tem rei. Moabita tem rei. Todos os itas e todos os eus têm rei. Nós temos que ter rei também. Eu começo a olhar do lado. Ali está fazendo isso, eu tenho que fazer também. Não está nem aí se é de acordo com a palavra. Eu tenho que fazer também. Deu certo. Vou fazer um, né? Não falei nem, vou falar nem em campanha, deixa pra lá. Nem sempre o que dá certo é certo. Nem sempre aquilo que nós achamos que é certo é certo. Mas Deus, juntou mais de 100.000. E a gente aqui contando moedinha para pagar aluguel, mas não vou mudar. Não vou. A essência é mais importante, a presença é mais importante do que manobras de homens. A essência que ele colocou dentro é algo que não pode ser mudado. Seu mundo não é essência. Essência significa algo que é imutável. Ou seja, a essência dele não pode mudar dentro de mim. Que se mudar a essência de outra pessoa, porque eu tirei a essência e coloquei outra. Davi fala, Deus me escolheu antes, sabe por quê? Porque Deus me escolheu. 89, Salmo diz, achei Davi, o homem segundo o meu coração. Achei, no meio de todo mundo. Por quê? O que era Davi? Davi era um menino ruivo, diferente dos demais. Era um menino que era filho de um outro casamento. Era um que cuidava das ovelhas num lugar restrito da casa, longe. Por quê? Não tinha um estereótipo, não tinha a aparência adequada. Fato é que quando Saul é escolhido, os destaques são para o quê? Para a aparência de Saul. Ele era o mais alto de Israel, os homens de Israel batiam no seu ombro, então não existiam homens em Israel maiores que Saul. Porte atlético, bonitão, por fora, perfect. Todos os tiques assim no checklist. Mas por dentro, Deus tem que tocar no coração de homens para andar com Saul. Lê o texto de quando Saul profetiza, recebe a unção de rei Samuel. Saul profetiza e Deus tem que tocar no coração de homens para homens seguirem Saul. Pergunta se aqueles homens que estavam na caverna de Adulão, que foram na caverna de Adulão, os mais de 400 que foram, Deus teve que tocar no coração deles. Quando eu sou segundo os homens, Deus tem que motivar os homens para me seguir, para fazer as coisas que eu quero. Quando nós somos segundo o coração de Deus, não precisa de fazer manobra. Deus faz com que as pessoas cheguem até o lugar que Ele quer que cheguem. Eu não tenho que manipular as pessoas para alcançar os meus objetivos. Eu tenho que instruir pessoas a chegarem até Deus. Chegando até Deus, eu fiz o meu trabalho. Davi era segundo o coração de Deus porque ao invés de ficar se preocupando
com aparência, ele estava dedilhando uma harpa, adorando ao Senhor, no momento em que todo mundo estava lá afiando a espadinha lá, agora eu quero fazer parte do exército de Saul, eu quero ser general, eu quero ser major, eu quero ser... Davi estava lá dedilhando a harpa. Veio o urso, o que Davi fez? Matou. Veio o leão? Matou. Veio o Golias? Matou. Porque ele não ia segundo o espírito de Davi, ele ia segundo o Senhor dos exércitos, ele não ia segundo ele. Colocaram a armadura lá, vamos colocar a armadura aqui em Davi de Saul. Não era só pelo fato de Saul ser o homem mais alto de Israel que Davi não usou. Era porque não era de Davi. O que Davi tinha era os atributos e as ferramentas de pastor, de ovelha. Ele falou, vou mudar quem eu sou. Eu já sou rei. Ele está sentado no trono, mas eu sou rei. Davi foi ungido rei e continuou sem sentar no trono. Porque o interessante no reino não é a posição, é o encargo. A posição é de menos. O importante é o encargo que já está dentro. Eu reino sem sentar no trono. Eu pastoreio sem a nomeação de. Por quê? O importante não é a posição, é o encargo. Eu exerço encargo independente da posição. Davi foi lá, matou o gigante, o que ele fez? Voltou para a casa do pai. Recebeu lá o benefício, depois Saul chama ele para ficar com ele lá, porque tinha um espírito mau, enfim, vocês conhecem a história. O interessante, o paralelo aqui de Davi está falando, eu fui escolhido por Deus. Já que você quer competir aí, falar de posição, de status, quando seu pai estava no trono. Eu estou vivendo coisas em Deus que eu não troco isso por nada. Você acha que a minha roupa de rei é mais importante que a presença? Fica com ela para você. Não faz diferença sentar no trono, sair do trono. Quando Davi pecou, qual que foi a oração no Salmo 51? Qual que foi a oração no Salmo 101? Salmo 91, ou 51, ou? Não afaste de mim o que? O trono? Ele mostrou. O que era importante para ele era a presença. O que era importante para ele? Não, eu quero ser chamado. Ele demorou mais de 12 anos para ser conclamado rei, sendo rei. O que interessava era se ele estava na presença, se quando ele tocava a harpa estava na presença, se quando ele sentava no trono estava na presença, se quando ele ia guerrear estava na presença. Status, isso passa, porque hoje você é isso, ó, por cima, amanhã já era, o que importa, o que está dentro é a presença de Deus. Eu vou ser honrado pelo povo, independente do que eu faça. Porque essas mulheres aí que você está falando aqui vai me ver como um bobão aí, dançando, elas vão me respeitar muito mais, sabe por quê? Porque eu estava junto com eles e você estava aí no palácio. Davi não jogou praga, não. Davi não jogou praga. Ela mesma trouxe para si aquilo. Quando ela desprezou no coração, a consequência vem no final do versículo. E Mical nunca teve filhos até a sua morte. Gente, não confundam as coisas. Isso aqui é para Mical. Não vamos fazer uma aplicação pessoal. Ah, eu não tive filho porque eu estou fora de direção. Não é isso. Mical não teve filhos porque ela desprezou aquele que era segundo o coração de Deus no seu coração. Não gerou filhos. Por quê? Já pensou um descendente de Davi, filho de Mical? Menos com mais. Menos com mais dá menos. Para não ter nenhuma probabilidade de chance, porque a Mical era a primeira esposa. De ter um descendente de Davi ali, ó, junto com Saul. Deus até nisso ele cuida. Até nisso ele cuida, para não ter nenhum resquício. Tanto é que Jesus não veio da descendência de Salomão. Jesus vem da descendência de Natã. Pega o Evangelho de Lucas, você vai ver. Porque Jesus vem da raiz de Davi direto. O último rei foi Davi. O outro, Jesus. Jesus veio direto de Davi. Natã não foi rei. Salomão foi rei. Jesus veio direto. Por isso que eles falam Jesus filho de Davi. Não fala Jesus filho de Salomão. Não fala Jesus filho de Roboão. Jesus filho de Davi. Porque de Davi já veio direto ele. Ou seja, Davi entendia
que a posição de rei era uma posição momentânea. Era momentânea. Sabe o que Davi faz? Ele coloca turnos de adoração. Turnos de adoração em volta da arca. Davi viu coisas que os homens da época não eram capazes de entender. Davi chama o Senhor de meu, enquanto todo mundo chamava de o Deus de Abraão, de Isaac. Ele fala, o Senhor é meu. Davi dança no meio do povo enquanto o costume era ficar ereto lá na posição de rei. Davi, ele coloca turnos de adoração. Na presença de Deus, os serafins falavam o quê? Santo, 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 santo. Sem cessar, santo. A presença de Deus está aqui, então vamos lá, santo, 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 santo. Atropelou, entrou o Joel, agora o Joel ainda falando santo, santo. Entrou o Robson, ele falando santo, santo, santo. O formato que eu vejo em cima eu trago para baixo, porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu alinho as coisas do céu para a terra, porque eu estou vendo coisas que os homens do meu tempo não estão vendo. Eu tenho que fazer acontecer. O tanto de coisa que a gente fica de boca aberta com Paulo. Gente, como é que esse cara escreveu isso? Paulo não tinha Google. Paulo não tinha WhatsApp. Às vezes a carta já chegava desatualizada no lugar que chegou. Porque já tinha coisa acontecida, ele tinha que mandar outra carta. Tinha uma igreja aí que ele mandou 4, extravou 2. Qual o nome da igreja? Corinthians. Fala mesmo. Não tinha, Paulo não tinha WhatsApp, Paulo não tinha Google. Fez coisas que nós olhamos e ficamos surpresos, porque ele andava na presença de Deus e fazia coisas através da presença. Planeja uma viagem missionária, Deus fala assim, não, você não vai para aí não, você vai, a segunda viagem missionária vai ser onde eu quero, não onde você quer. Ele chega para Silas e fala assim, mudança de plano, nós vamos para Macedônia, eu tive um sonho. O que Paulo fez? Ele projetou voltar em cada uma das cidades que eles tinham ido na primeira viagem. Fez lá o cronograma, tudo bonitinho, aí Deus falou assim, não é o lugar que eu quero, é o lugar que você quer. Paulo falou assim, já plantei várias igrejas, Senhor. Sou aqui seu apóstolo na terra. Sou seu reverendo aqui. Eu sou quase o Senhor aqui na terra. Paulo fez isso. Chegou em você e falou assim, não, mudou. Eu vivo pela presença. Ele chega em Atos 20, 24 e diz assim, eu não tenho nada, minha vida por preciosa. Eu não sei o que vai me acontecer na cidade, eu não sei o que o Espírito me revela. Que vai ter perseguições, angústia, prova, assolações, tudo que ninguém quer. Eu vou viver isso. É isso que o Espírito me revela. Eu vou deixar de ir. Eu estou pela presença. Paulo não vai para Jerusalém porque eles vão te prender, eles vão te matar. Eu não estou nem aí. Paulo vai para Roma preso, escreve um monte de carta e evangeliza toda a guarda real. Paulo evangeliza toda a guarda real. Toda a guarda do imperador, ele evangeliza. Trocava o turno. Paulo estava lá. Paulo, o que você está escrevendo? Eu estou escrevendo uma carta para a igreja lá. Ah, é? O que está acontecendo? Chega aqui te falar um negócio aqui. Teve um lugar que alugaram uma casa para Paulo ficar mais à vontade. Gente, quando eu vivo na presença, eu não me preocupo com circunstâncias, eu me preocupo em viver na presença. Eu não estou preocupado se, hoje aqui, eu tenho que ir com a roupa X, porque vão olhar que eu estou com a roupa X, vão representar que... Acabou, já. Você está fazendo um plano para impressionar pessoas. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós temos que viver de acordo com o que Deus quer e não do jeito que nós queremos. Já estou finalizando. Jesus está lá. Jesus está lá. Gerando milagres. Fazendo prodígios. Aí Jesus começa a pregar mais duro. Ó. Foram tudo embora. Foram tudo embora. Depois que foram embora... Jesus vira para os discípulos e fala assim, vai também. Vai lá, segue eles lá, vai embora. Eu consigo achar 12 pior que vocês e deixar melhor que vocês. Vai lá, pode ir. Aí o que Pedro responde para ele? Aí nós iremos. Só tu tens
vida eterna, para onde que eu vou? A multidão está querendo milagre, querendo pão, querendo peixe. Pedro, embora tinha uma revelação, mas ainda não vivia a revelação, ele falou: não vamos para lugar nenhum, só o Senhor tem. Por que tem palavra de vida eterna? Porque me convidou quando o barco estava cheio. Convidou quando o barco estava cheio. Deus não convidou os discípulos antes de falar para eles: lança-te a mar alto. Deus chama os discípulos depois que voltou com um barco, 2 barcos cheios de peixe. E a garantiu o ano para aquela pescaria. Ele falou assim: vamos seguir. Barquinho lá cheio de peixe. Não tem lugar melhor para estar. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é porque Ele me dá tudo, é porque quando eu estou na presença dEle eu não sinto falta de nada. Prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Quando eu estou nele, aquilo que me falta já tem, porque o que me faltava Deus já me deu, eu só não vi ainda. O que eu tenho que entender é que Deus pode vir, mesmo que eu não sei ainda o que eu vou receber, não estou preocupado, eu sei que já é meu. Eu não tenho que fazer coisas para receber aquilo que Deus já me deu por herança. Eu sou filho. E se nada me faltará, nada me faltará. Ah, nós estamos aqui. Olha, vamos fazer um negócio aqui para suprir o seu celeiro. Deus já supriu. Quando estava ministrando Aquieta Minha Alma aqui, era para eu ter falado no começo, o Espírito Santo me deu um puxão de orelha aqui agora, eu lembrei. Estava falando de ansiedade. Larga tudo. Larga tudo. Posição. Autocontrole no sentido de eu controlo tudo, ó, eu sei as minhas finanças aqui, ó. Larga tudo. Por quê? O que vai importar, o que vai restar é a presença de Deus em você. Paulo um dia estava comendo picanha para trazer para o nosso dia. Paulo um dia estava comendo picanha, outro dia estava comendo ovo. Paulo estava sendo bem tratado numa cidade, daqui a pouco tinha que fugir de madrugada, tinha que fugir de morto, fugir de louco para fugir da cidade. Aí sabe o que ele fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Que não importa a circunstância que eu estou vivendo hoje, importa que eu estou me tornando em Deus. O que eu estou me tornando em Deus é mais precioso do que a prova, do que a aflição, do que a angústia, porque todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores quando terminamos somente, nós somos vencedores do percurso. Porque quando nós terminamos, nós temos a certeza que nós vencemos. Mas a fé é o fundamento das coisas que não. Ou seja, eu sou vencedor mesmo estando em um momento de aflição, em um momento em que ninguém enxerga, em um momento que ninguém vê, em um momento que ninguém sabe. Eu sou vencedor da mesma forma, porque o fim vai justificar as coisas que eu passei. Mas enquanto eu estou passando elas, eu sou vencedor. Porque eu não sou vencedor em mim, eu sou vencedor em Cristo. Eu não tenho poder em mim, eu tenho poder dele, porque todo o poder que foi dado a ele foi repartido com nós. Ele deu poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Ele deu. Ele não cobrou por isso, ele pagou o preço. Ele falou assim: já está pago, é só você usufruir. Ou seja, tudo que eu preciso está nele. Então eu não posso perder a presença dele por coisas. Eu não posso perder a presença dele porque a posição que eu ocupo é mais importante. A posição que você ocupa no corpo é importante. A posição que você ocupa na religião é nada. A posição que eu ocupo aqui não é nada. A posição que eu ocupo no corpo é importante. Se eu sou unha, se eu sou dedo, se eu sou pé, se eu sou não sou cabeça, se eu sou pescoço, não importa. O importante é que tem um que é o cabeça e ele vai dar o comando para todo o corpo. Então quando ele mandar mexer, eu vou mexer. Quando ele mandar andar, eu vou andar. Isso é importante. Eu não sou prótese. Eu não sou prótese, eu sou corpo. Porque prótese funciona, mas não tem o comando da cabeça. A prótese funciona. Ela vai funcionar porque alguma parte do corpo está ligada a ela. Mas ela não tem vida própria. Ela não recebe comando da cabeça. Se você colocar uma prótese daqui para baixo, ela vai receber comando até aqui. Nós não somos chamados para ser prótese, porque prótese faz efeito do órgão do corpo.
mas não tem vida da cabeça. Nós somos corpo. E assim, bem ajustados, como diz o corinho que nós cantamos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Nós somos um corpo, nós somos um em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, você é pastor? Eu não sou nada. A minha posição não diz que eu sou melhor. A minha posição diz que eu tenho uma responsabilidade, pode ser até maior, mas eu não sou maior. Ele é maior. Jesus, ele faz questão de dizer: por que me chamas de bom? Só tenho bom que é meu Pai. Jesus não achou que era bom, por que eu acho que eu sou? Só Ele é. Nada, nada, nada se compara à glória que nos há de ser revelada. Então o que eu passar aqui é fichinha. O que eu passar aqui, se lá em Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, sem que nenhum dos quais houvesse ainda. Os olhos dele me viu, não me viu formado aqui, me viu antes, e já escreveu tudo no livro dele, antes que eu viesse a ser o que eu sou. Eu estou me preocupando por quê? Ah, mas entraram na minha casa, fizeram isso, isso, isso. Ah, me roubaram. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ah, eu perdi isso, perdi aquilo. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tudo que nós passamos aqui, a nossa leve e momentânea tribulação, é nada. Como dizendo, tudo vai ficar bem.